Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído de Romanos capítulo 12. Durante esses 3 primeiros dias aí dessa semana, hoje, né, segunda-feira, terça e quarta, eu quero meditar com os irmãos no texto de Romanos capítulo 12. Amados, é um texto é um capítulo que não é grande, um capítulo pequeno, são 21 versículos, e que nos ensinam coisas preciosas a respeito da nossa prática cristã. É tão importante a gente aplicar a palavra de Deus na nossa vida, né, amados? Nós vimos na sexta-feira a importância de considerarmos a palavra de Deus, a importância de entendermos que é na palavra que nós encontramos perseverança, bom ânimo. É a palavra de Deus que é poderosa para nos ajudar, para nos vivificar, para nos dar poder mesmo para viver tudo o que Deus tem para nós. E esse capítulo 12, especificamente esse capítulo 12 de Romanos, é um capítulo que nós encontramos aqui sabedoria de Deus para nós colocarmos em prática a nossa vida cristã. No nosso relacionamento e comportamento para com Deus, no nosso comportamento conosco mesmo, nosso posicionamento conosco, com as situações e desafios que nós vivemos na nossa vida particular, individual, no nosso comportamento e no nosso posicionamento com os nossos irmãos em Cristo e no nosso posicionamento e relacionamento com as pessoas de fora. Ou seja, é um capítulo muito completo. É interessante porque aqui nós podemos extrair um aprendizado muito completo para a nossa vida. Se a gente parar e meditar só em Romanos capítulo 12, amados, nós já vamos avançar muito aí na nossa caminhada cristã, porque é um único capítulo, mas tão completo da palavra de Deus, nos dá direções, diretrizes sobre como nós vivermos, desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós e como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia. Então, nós vamos ver Romanos capítulo 12, né? Hoje nós vamos ler os versículos 1 e 2. Então, nós vamos ver hoje, amanhã e depois. Então, já se prepare, já leia, medite nessas escrituras, deixa Deus ministrar o seu coração. Então, hoje nós vamos iniciar lendo os versículos 1 e 2, que fala sobre o nosso relacionamento, nosso posicionamento, o nosso comportamento para com Deus. Como nós, como cristãos, devemos viver com Deus. Então, eu quero ler aqui os versículos 1 e 2 de Romanos capítulo 12, que está escrito assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que inicia o capítulo com o apóstolo Paulo falando assim: Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Outra versão diz: Este é o culto espiritual de vocês. Muitas vezes nós pensamos: como que eu posso cultuar a Deus de uma forma bíblica? Aqui, Romanos capítulo 12 já nos explica como nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, nos tornando pessoas disponíveis para Deus, sem resistência a Deus. Pelo contrário, uma submissão e uma rendição completa ao Senhor. Amados, não tem como nós vivermos tudo o que Deus tem para nós se nós não nos rendermos completamente a Ele.
Então, você quer aprender a colocar a sua vida cristã em prática no seu relacionamento com Deus? É esse relacionamento de rendição total, se oferecendo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, se tornando uma pessoa disponível para Deus. E no versículo 2, a Bíblia nos ensina como que nós fazemos isso. Como que eu me ofereço a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, não me amoldando ao padrão desse mundo, mas permitindo que eu seja transformada pela renovação da minha mente através do quê? Da palavra de Deus, porque a mente só pode ser renovada através das verdades da palavra de Deus. Ou seja, amados, por que muitas pessoas não estão vivendo o culto real, original, o culto genuíno a Deus? Porque elas estão se amoldando ao padrão desse mundo. Sabe qual que é o seu culto a Deus? É não se permitir ser moldado pelo mundo, pelo padrão de vida, de pensamento, de argumentação, de ideia, de sabedoria do mundo. É permitir que a palavra de Deus molde você. É permitir que a palavra de Deus ensine a você o que você tem que pensar, o que você tem que argumentar, como você tem que ver as coisas. Por que muitos e muitos cristãos não experimentam e não comprovam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque eles não se rendem, eles não se oferecem a Deus como esse sacrifício vivo. Porque insistem em viver de acordo com os padrões do mundo. Mas o padrão do mundo é outro. O padrão do mundo não é o padrão de Deus. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. O padrão de vida no mundo sobre amar. Amar no mundo está sempre relacionado a ter algo em troca, a receber algo em troca. O amor no mundo é só um sentimento. O amor pela palavra de Deus é uma decisão que está vinculado a Deus e ao propósito de Deus. Então eu amo não porque eu sinto que eu tenho que amar. Eu amo porque eu tomo uma decisão em Deus. O meu propósito de vida em Cristo Jesus é amar, é demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Então, trazendo o amor para um relacionamento mais próximo, de cônjuge, de pais e filhos, entre irmãos. Eu não amo simplesmente porque eu recebo algo em troca. Não, é um propósito em Deus. Deus é amor. Ele me capacita para demonstrar e revelar o amor de Deus. Amor, por exemplo, no mundo como é que eu posso dizer? É as pessoas serem coniventes umas com as outras. O mundo traduz amor por isso, né? Então, como é que os cristãos dizem que amam os diferentes, amam aqueles que não creem em Deus, mas eles não toleram, né? Não, porque no mundo, amor é tolerar o pecado, né? No mundo é isso. Para Deus, amor não é isso. O amor não tolera o pecado. O amor, ele é paciente, mas ele não é complacente com o pecado. Então, são padrões completamente diferentes. E aí, muitos cristãos têm se adequado ao padrão do mundo, não têm entendido de fato o que é viver em amor. Tem confundido esse sentimentalismo ou então essa conivência, tem confundido essas coisas com o verdadeiro amor de Deus, que é um amor bíblico. O amor de Deus é completamente diferente, né? Paciência e perseverança que o amor produz, por exemplo, não é sinônimo de conivência e tolerância. Isso é outra coisa. Então, nós precisamos o quê? Compreender isso, compreender qual é o padrão de Deus, conhecer qual é o padrão de Deus, para que a gente não se amolde ao padrão do mundo. Dei um exemplo aqui. Outro exemplo que nós podemos dar, por exemplo, o estudo da mente humana no mundo.
Como que funciona para você receber a cura para as doenças emocionais, por exemplo? Você precisa se autoconhecer. O que que o mundo diz? Você precisa se autoconhecer para que você possa desfrutar de uma liberdade plena, de uma restauração, de uma cura. Então você mergulha em você mesmo. Você mergulha na sua própria vida e começa a ir para lugares profundos em você para se autoconhecer, para receber a cura que você tanto busca, a restauração, o vencer traumas. Então é o mergulhar em si mesmo. Veja que o homem está o quê? No centro. O ser humano está no centro. Essa é a sabedoria do mundo e infelizmente a igreja tem adotado essa sabedoria assim, demais, 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 demais. Não é o que a Bíblia nos ensina. Qual que é o padrão de Deus para nós recebermos a nossa cura, a nossa verdadeira libertação, a nossa restauração? É conhecer a quem? A mim mesmo? Não, é conhecer a Cristo. Por quê? Porque eu nasci de novo em Cristo Jesus. Eu fui regenerada em Cristo Jesus. Então, à medida que eu conheço a vida de Cristo, eu começo a conhecer o meu verdadeiro eu, porque o meu verdadeiro eu está ali, em Cristo Jesus. Então, para eu receber a cura da ansiedade, da depressão, da tristeza, vencer traumas, não é me aprofundando em mim mesma. É claro que no conhecer a Cristo, a gente acaba reconhecendo algumas áreas nossas, né? Nós vamos reconhecendo as nossas áreas de vulnerabilidade, as nossas áreas de pecado, vamos reconhecendo isso, mas nós não vamos nos aprofundando nisso, nós vamos nos aprofundando em Cristo, em conhecer a vida de Cristo, porque à medida que nós conhecemos a Cristo, nós vamos sendo libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Conheçam a verdade e a verdade vai libertar. A verdade é o quê? Sou eu mesmo ou é Cristo? A verdade é Cristo. Então eu preciso crescer no conhecimento de Cristo. Então esse é um outro exemplo. O padrão de sabedoria do mundo diz outra coisa. E muitos cristãos não aceitam o que a Bíblia diz. Não aceitam, insistem em viver o que o mundo diz. Então, como que nós vamos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável e cultuar a Deus de uma forma genuína, verdadeira? É não nos amoldando ao padrão desse mundo. E daí, amados, isso requer de nós um posicionamento ousado. Requer de nós um posicionamento corajoso, porque nós precisamos nos posicionar nas verdades da palavra de Deus e não nos posicionar no que o mundo nos ensina, no que a sabedoria do mundo nos traz. Eu dei só dois exemplos que já são assim conflitantes, porque quando nós vamos estudar a forma que o mundo direciona o amor, é completamente diferente da forma bíblica. Quando nós vamos ver como o mundo direciona o estudo da mente humana, o vencer traumas, o romper com as doenças emocionais, é completamente diferente do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que à medida em que nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, nós vamos nos tornando participantes de toda a vida de Cristo. Eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, que está lá em 2 Pedro. 2 Pedro, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque eu não tinha separado esse texto, mas eu tenho que ler esse texto. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 3. Eu quero ler o versículo 3. Olha o que está escrito ali, amados. Versículo 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Veja que aqui a Bíblia nos diz que o poder de Deus já nos deu tudo, absolutamente tudo que nós precisamos
para a vida e para a piedade, ou seja, para nós desfrutarmos de uma vida abundante e uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? De rendição a Deus. É uma vida que se rende a Deus. Deus já proporcionou tudo isso para nós. Nos proporcionou tudo isso por meio do quê? Do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, ou seja, por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Aí continua no versículo 4. Dessa maneira, como? Crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, vivendo tudo o que Deus tem para nós, através do conhecimento da vida de Cristo, é dessa maneira que ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós nos tornássemos participantes do quê? Da natureza divina e nós fugíssemos da corrupção que há no mundo. Ou seja, amados, veja que o modelo de Deus para nós vencermos qualquer coisa, para nós fugirmos da corrupção que há no mundo, para nós desfrutarmos das grandiosas e preciosas promessas de Deus, para nós desfrutarmos de todo o poder que nós precisamos para a nossa vida e para levarmos uma vida de rendição a Deus, tudo isso é por meio do quê? Do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Não é do autoconhecimento, é do conhecimento de Cristo. Podemos até fazer uma brincadeira aqui, né? Um trocadilho. Não é por meio do autoconhecimento, mas é do conhecimento do alto. Ou seja, nós precisamos conhecer a Cristo. Não é nos conhecer. Eu preciso me conhecer cada vez mais, me conhecer. Isso é o que o mundo diz. Essa é a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus diz que para nós vivermos tudo o que Deus já conquistou para nós é por meio do conhecimento de Cristo. É Cristo que nós precisamos conhecer. E vamos conhecer como? Através da palavra de Deus, através de uma vida de comunhão com o Senhor. Nós vamos conhecendo a Cristo Jesus. Amados, veja como é completamente diferente. Veja que a prática da palavra, ela é tão simples. Nós só precisamos nos render à prática da palavra. Mas nós insistimos em resistir a Deus. Ao invés de resistirmos ao diabo, nós muitas vezes resistimos a Deus. Então, tem pessoas que querem vencer, né? Os seus traumas, os seus dilemas, tudo aquilo que viveu de uma forma muito difícil na sua vida. Eu também passei por coisas difíceis, assim como todo mundo. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas lutas, né? Todos nós temos, cada um numa área, de uma forma diferente, mas todos nós temos. E como que nós vencemos tudo isso? Quando nós vamos para o mundo, é esse autoconhecimento, essa sabedoria que nos leva ao humanismo, ao egocentrismo. E aí muitos e muitos cristãos estão se debruçando no estudo dessa sabedoria. Não sou contra a terapia, não sou contra as pessoas estudarem a mente humana, eu não sou contra isso. Agora, eu sou contra o que está acontecendo no meio da igreja. Isso eu sou contra, isso me posiciona, amados. Eu não posso aceitar que as pessoas, ao invés de usarem a palavra de Deus, a verdade de Deus para trazer cura para os irmãos, elas preferem usar a sabedoria do mundo. Catiane, mas você não pode falar assim. Eu posso, amados. Eu posso porque a Bíblia me dá respaldo. A Bíblia me dá respaldo. O que nós acabamos de ler ali em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Nós já recebemos tudo em Cristo Jesus e é por meio do conhecimento de Cristo. Não é o autoconhecimento que vai nos libertar. Não é o autoconhecimento que vai nos trazer cura. Os seus traumas, você não vai ser curado através do autoconhecimento. É conhecendo a Cristo. É tendo consciência da vida de Cristo. É tendo consciência que você nasceu de novo. É se oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
É assim que você vai vencer os seus traumas. É assim que você vai viver para a glória de Deus. É assim que você vai desfrutar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a gente tem que se posicionar. A gente está vivendo um momento de transição. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo está abraçando o paganismo. O mundo está abraçando a modernidade e a igreja está indo junto nessa torrente. Nós não podemos aceitar isso. A nossa cura está em Cristo, a nossa restauração está em Cristo, a nossa vida está em Cristo, a prática da palavra está em Cristo. Não é no jeito que o mundo nos impõe. O mundo quer nos desviar da verdade da palavra de Deus. O mundo quer que a gente acredite nesse discurso ridículo que tem sido colocado para nós. Nós precisamos nos posicionar na suficiência de Cristo Jesus. Chegou um tempo em que nós estamos vendo, Deus está separando o joio do trigo. Nós estamos vendo isso, não somos nós que estamos fazendo. É Deus, está ficando nítido quem é joio e quem é trigo. E nós precisamos permanecer firmados na suficiência de Cristo Jesus. Quando nós estudamos toda a carta aos Romanos, os primeiros capítulos, os 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos são ensinamentos doutrinários. A palavra de Deus nos ensina a doutrina da justificação, nos ensina como Deus lida conosco, como Deus lidou conosco através da obra suficiente de Cristo Jesus. Os capítulos 9, 10 e 11 nos fala como Deus está lidando com Israel, que Deus não abandonou Israel como nação. Então nós temos um ensino doutrinário dos capítulos 1 até o 11 da carta aos Romanos. E daí no capítulo 12, o apóstolo Paulo começa palavras de Deus para nós. Eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, agora que vocês sabem que vocês foram justificados por meio de Cristo Jesus, que vocês receberam uma nova vida, que agora vocês vivem por meio do Espírito de Cristo, agora eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável, se tornem disponíveis para Deus. Não aceitem o padrão do mundo, não aceitem a sabedoria do mundo, estabeleçam o coração de vocês na sabedoria de Deus, permaneçam firmados, permita que a palavra de Deus renove a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amados, nós temos vivido um tempo, eu falei que é um tempo de transição, amados. Por quê? Porque as pessoas têm um discurso que as pessoas não estão se dando conta. É como se o mundo, o mundo quer superar o cristianismo. Porque o cristianismo trouxe, veja que o mundo é dividido, o tempo no mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o centro, até mesmo do mundo ímpio, Cristo é o centro. Só que o mundo está se incomodando cada vez mais, porque cada vez mais o espírito, a forma de atuação anticristã está se estabelecendo, se movendo cada vez mais. Então o mundo está se incomodando com Cristo Jesus. O mundo quer superar o cristianismo, o mundo quer transformar o cristianismo em apenas mais uma religião dentre todas as outras. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, amados. É um tempo de transição. É isso que o mundo quer. E nós, como igreja do Senhor, nós vamos permanecer firmes no Senhor. Como que o mundo tem feito isso? Com toda essa sabedoria do mundo aí, que a igreja, muitas vezes, de uma forma assim, inocente, para eu não falar outra palavra, eu vou dizer inocente, está acatando o ensino do mundo. Não, amados, a nossa cura, a nossa redenção, a nossa restauração, a nossa vida encontra-se em Cristo. É Cristo a fonte da vida eterna, é Cristo a fonte da salvação, é Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Encontramos na palavra de Deus o poder que precisamos para vencer tudo, para romper com os nossos limites. É no conhecimento de Cristo, é na vida de Cristo. Não é no autoconhecimento. Não é no autoconhecimento, amados. Nós precisamos nos posicionar e colocar em prática a palavra de Deus. Eu iniciei o áudio falando que nós
conversaríamos sobre Romanos capítulo 12, que nos ensina a colocar em prática a nossa vida cristã. E o primeiro posicionamento, comportamento que nós precisamos ter é para com Deus, ou seja, Deus é o centro da nossa vida. Cristo Jesus é o centro da nossa vida. Cristo é suficiente para nós, amados. Nós vamos cultuar a Deus de verdade ao colocarmos Cristo como centro da nossa vida, como alvo da nossa fé. Tudo que nós precisamos é Cristo. O que precisamos é crescer no conhecimento de Cristo. É bom conhecermos, termos conhecimento dos estudos do mundo? Sim, eu gosto de estudar, eu gosto de ler também, mas o principal, amados, a prioridade é o conhecimento de Cristo. Pessoas estão trocando, ao invés de querer conhecer a Cristo, estão querendo conhecer lá a sabedoria do mundo. Né? Os irmãos me perdoem, hein, mas eu tenho ficado um pouco indignada com isso, porque as pessoas estão valorizando mais a sabedoria do mundo. Sabedoria do mundo, Tiago já nos escreveu. Deus já inspirou Tiago para escrever que a sabedoria do mundo é demoníaca, diabólica. E os irmãos em Cristo inocentes recebendo isso. Não, amados. Precisamos ser ousados e corajosos para viver o verdadeiro cristianismo. O cristianismo não é só mais uma religião dentre todas as outras. Cristo Jesus é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Não tem outro. Nós não podemos tolerar essa aceitação que nós temos visto no meio da igreja. Ah, não é bem assim, não posso me posicionar assim. Podemos e devemos nos posicionar assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, minha oração é que nesses dias, hoje, amanhã e depois, estudando aqui Romanos capítulo 12, o Senhor possa nos encorajar, nos mover mesmo para viver firmemente a vida de Cristo. Pai, nós não queremos nos amoldar ao padrão deste mundo aqui. O padrão deste mundo é um padrão de destruição, um padrão que tira Cristo Jesus do centro e que coloca o ser humano no centro. Nós não queremos viver isso e não aceitamos isso, Pai. Nós queremos viver a profundidade da tua palavra, a profundidade da tua verdade. Cristo Jesus é suficiente para nós e nós queremos a ousadia para nos posicionar em Cristo, na suficiência de Cristo, na suficiência da palavra de Deus. Nós não aceitamos sermos moldados por esse mundo aqui. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos capacite, ilumine os olhos do nosso coração, para que nós não sejamos enganados pela astúcia do diabo, tentando vir trazer todo tipo de engano, de ensinamento mundano, com uma máscara, como se fosse cristão. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos não caiamos nisso, que nós possamos nos oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, que nós nos tornemos disponíveis para o Senhor, para a tua palavra, para a tua verdade, concordando com o Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos viver em todas as coisas para a sua glória. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.